Oi, gente, tudo bem? Como estamos? Mais um Desbravadores. Desbravadores é um produto Brivia que está aqui para tentar explicar, pode ser explicar a palavra, mas conversar bastante sobre temas que hoje fazem parte na verdade, fazem parte desse novo mundo da publicidade, do marketing, né? Mas a gente consegue, em cada episódio, descobrir e ver e observar que, na verdade, fazem parte da vida de qualquer pessoa. Não interessa se ela está também trabalhando, tem uma empresa que precisa fazer marketing ou de alguém que trabalha nesse meio, alguém que comunica, que é jornalista, que é publicitário, que é relações públicas e que está linkado para isso, porque todos os meios meio que se misturaram. Né? O Desbravadores é um podcast, também é um videocast. Você encontra a gente, o Desbravadores by Brivia, lá no YouTube, também encontra a gente no Spotify e todos os outros tocadores de podcast que existem no mundo. Então, se quiser dar uma corrida e nos escutar, tá dentro. Se quiser colocar na tela grande ali para ver, né, na televisão, teus amigos verem num churrasco, nós estamos ali também. Vai ser um churrasco bem produtivo, tenho certeza absoluta disso. Certo? Tô errado ou não, Ribas? Estou certíssimo, né? Desculpa falar que eu tô certo, mas eu tô certo. Certíssimo. Né? Já estamos no 6º episódio e agora dá até para maratonar. Né? Então prepara aí a pipoquinha, organiza sexta-feira à noite ali o teu sextou e vai fazer 6 episódios de Desbravadores e tenho certeza que vai ser muito legal, muito divertido. Hoje a gente volta com um convidado, né? Porque é um tema absolutamente complexo e esse sim é um tema que interfere a vida de todo mundo, né? Claro que o foco aqui é trabalhar, né? E trazer de novo à tona aqui no nosso querido podcast, videocast, a palavra dados, né? Tem essa importância. Mas quando a gente conversou com o Wagner Cambruzzi, a gente sabia que ele teria que voltar, a gente sabia que isso, né, teria que ter a participação dele aqui, porque foi um dos episódios que a gente mais falou, né? E eu mais perguntei, porque aí vive a minha ignorância, e talvez, e aí tá o grande choque, né? Eu vou lembrar de uma história que eu vi na Rádio Atlântida. Na Rádio Atlântida, um dia contrataram pessoas para fazer vídeo. E os caras assim, como assim? Uma rádio está contratando gente para fazer vídeo? Sim, porque todas as rádios viraram vídeo também. Né? E a Atlântida foi pioneira em cima disso, muito pela inteligência de Marcos Piangeles e pelo olhar também de Alexandre Fetter, né? Dois grandes responsáveis. Para quem é de fora do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são dois grandes mestres de rádio, né? Que foram visionários lá de entender que o rádio não era mais algo que só ia no on-air. O Pretinho Básico, no caso, que é um super programa de rádio, não estava só à disposição das pessoas às 13 horas e às 18 horas ao vivo. Eles precisavam, né, estar no horário que a pessoa quisesse. Então a gente contratou pessoas de vídeo para cuidar disso, para também gravar vídeos, para editar, para transportar o programa. E aí o programa tinha cortes, ou seja, a gente fez há 10 anos uma coisa que está muito na moda hoje. E deu muito certo. A Atlântida saltou muito, até em verba, né? Em projetos vendidos, porque tinha vídeo também para colocar nos projetos. É, de alguma maneira, um assunto que se mistura do nosso último papo, né, Ribas, de design estratégico, né? Enxergar que o público queria consumir de uma outra maneira. Só que para te entender melhor o que fazer lá, tu vai ter que ler melhor os dados. E hoje o tema é a democratização de dados. Ribas e Wagner, eu quero que vocês comecem a destrinchar, a tirar este nó. Ribas, o que é democratização de dados num papo sobre marketing e publicidade? Democratização de dados. Primeiro, né, boa tarde, pessoal, né? Boa tarde aí, sejam, né, bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia, seja a hora que vocês estiverem vendo isso. Democratizar dados é basicamente tornar os dados úteis para as pessoas, né? Na última conversa, e a gente falou bastante sobre a abundância dos dados, né? Que o volume de dados que nós geramos todo o tempo, postando tudo que nós fazemos, né? Deixando a nossa pegada digital aí disponíveis para as plataformas, para as empresas poderem, né, conectar seus sensores e captar esses dados. Isso gera uma montanha infinita de dados, de informação. Mas fica, né, não adianta só organizar tudo isso, ter acesso a tudo isso, mas como é que a gente torna isso útil no dia a dia das pessoas? Primeiro, entregando para ela esses dados, né, e ajudando as pessoas a interpretá-los, né, porque muitos são de humanas, né? Vêm com uma visão, conhecem muito, né, de comportamento, conhecem muito de
de mensagem, de comunicação, mas conhecem pouco de matemática, conhecem poucos de gráficos, e aí tem um processo todo também de adaptação desse dado para que as pessoas possam interpretá-los. É mais ou menos por aí, Wagner? Isso aí. A gente interpreta, a gente decide baseado em dados todos os dias. Toda a nossa decisão ela é baseada em dados. Quando a gente sai de casa e percebe que tem uma obra na rua, que é o nosso trajeto, e é uma obra que aparentemente vai ser grande, que tem máquinas, que tem um volume de pessoas trabalhando, quando tu olhou isso aí, tu já sabe que amanhã tu vai ter que desviar dali. Tu já sabe que tu vai ter que avisar a tua esposa ou algum familiar que ele não use aquele trajeto, porque aquele trajeto está interrompido, ou vai estar interrompido, vai estar lento. Isso é decidir baseado em dados. Só que essas coisas do dia a dia a gente fazia sem perceber que está fazendo isso. Por quê? Porque a gente já chegou num nível que a gente já está lá em cima na pirâmide do conhecimento, já está usando a nossa inteligência para isso. Tu já passou por aquela situação de ver uma obra, de ver um estrago, enfim, e saber que aquilo ali gera um transtorno, saber que aquilo ali gera um atraso, tu não é um dado puro, é um dado que já está no teu conhecimento. Quando o teu aplicativo que traça a rota te diz, olha, embora sempre a gente vá por esse caminho, hoje vamos por aquele, ele está fazendo isso baseado em dados e tu decide quando ele te mudou a rota. Se tu decidir pelo mesmo caminho que tu sempre vai, inevitavelmente tu vai atrasar, tu vai ter um problema. Então, depois que tu aprendeu que tu deve seguir ele, seguir a indicação dele, tu está fazendo isso baseado em dados. O que a gente precisa fazer, e aí que está o desafio nosso, é fazer que as pessoas percebam e entendam quais os dados ou quais as informações elas precisam ter acesso no dia a dia para tomar as decisões delas. E aí o objetivo nosso, dos cientistas de dados, é permitir que elas tenham acesso a essa informação sem perguntar por ela, sem se dar conta que estão precisando daquela informação. Que essa informação faça parte do dia a dia dela, a um nível que ela consegue decidir e tocar melhor o negócio, ou tocar melhor uma criação, ou tocar melhor uma campanha, gerenciar a campanha, sem ter que ficar perguntando para alguém, extrai isso para mim, busca aquilo para mim. Wagner, porque aí eu vou olhar para o passado e trazer isso. O que tu estudou na vida? Eu estudei computação, boa parte da vida, e depois dados. Tipo Tua faculdade foi qual? Engenharia. Foi análise de sistemas. Análise de sistemas. Aí o Ribas, publicitário ou da área, né? Publicitário, né, Ribas? Isso aí, faculdade de publicidade. Também, Fabico, URGS? Fabico, né? URGS. Passou no vestibular mais difícil, eu passei no mais fácil, na PUC. Ele foi lá e precisou contratar um dia um cara que estava naquela faculdade que nós passávamos na frente e falou assim, olha, os caras estudam, esses aí estudam. E nós aqui. E aí estão trabalhando junto hoje, né? Juntos hoje, né? No nosso primeiro episódio, que a gente falava em si o que eram os dados, de onde eles saíam, como a gente pegava, ficou muito claro o que eles são, assim. Claro que a gente pode fazer um recap, assim, sabe, aqui rapidamente, recapitular isso, mas acho que mais importante que isso é que aparentemente toda empresa precisa de alguém que lê os dados. Eu sei que a Brivia está no mundo para ajudar as pessoas. Então, a Brivia tem o Wagner. E o Wagner tem uma equipe. Né? Mas já que todo ser humano observou, quando estou chegando em casa, vai ter uma obra amanhã aqui, eu não vou conseguir sair nessa rua. Ele já leu o dado. Aí eu vou sair pela outra rua lá. Né? O que eu queria tentar ver é que se tem nos cases que vocês tratam, e aí eu faço uma metáfora com a vida real de todo mundo, que é uma provocação minha aqui. O Ribas já está acostumado comigo falando isso aqui. Eu quero que gente que não é da nossa área escute isso aqui e tome algo para a sua vida. Né? O quanto a gente não enxerga os dados. Porque a tua frase, Wagner, é a seguinte, a gente lê dados, a gente toda hora lê. Então tá, agora a minha pergunta é outra. Porque eu estou desconfiando disso. Eu entendi o que tu quis dizer com isso. Né? Mas quando vocês lidam com cases, histórias reais, quando alguém paga para vocês para resolver um problema, o quanto nós não estamos lendo, o quanto está na nossa cara tudo e a gente não consegue enxergar. Bem, então, a primeira, sempre
o primeiro impacto que a gente tem quando começa a trabalhar num projeto de dados é entender o que dado tu precisa. Tu precisa ter consciência do que tu precisa. Em 2017, quando eu entrei na Brive, eu montei a primeira apresentação para poder extrair informações e levantar que dados a gente precisa saber para que tu tenha conhecimento dos dados que tu precisa monitorar. E eu usei uma frase do Fernando Pessoa que é: navegar é preciso, viver não é preciso. E foi incrível o uso dessa frase. Eu usei esse slide durante uns 2 anos. E, inacreditavelmente, nem escrito em português, as pessoas entendiam a mesma coisa. A minha leitura é preciso de precisão. Navegar é preciso. Eu tenho precisão na navegação. E viver, não. E a provocação que eu fazia é: o que garante precisão no teu trabalho? O que garante precisão nas decisões que tu toma no dia a dia? E muitas pessoas, quando eu levava esse slide, entendiam o preciso de necessário, né? Navegar é necessário, viver não é necessário. Então, a gente tinha... E aí eu acabei parando de usar esse slide por causa disso. Mas aí no meu entendimento, está a chave, e em muitos cases isso se repete. É a falta do parar um pouco e pensar qual é o dado, o que tu precisa olhar para gerenciar melhor. E aí eu usei diversas técnicas, e uma delas é o seguinte: se chegar o teu chefe, qual é o indicador, né? A primeira pergunta é essa, né? Qual é o indicador? Que dados tu precisa para gerenciar? Que informações tu precisa ter na tua mão para gerenciar melhor o teu negócio? Se tu souber me responder essa pergunta, está resolvido. Eu sei, eu preciso daí, como usando as técnicas da ciência de dados, encontrar uma forma desse dado estar disponível para ti. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que dado é esse. Elas não sabem o que elas precisam olhar e como elas precisam olhar para esse dado. E tem um jeito simples de fazer isso. A técnica que a gente usa para resgatar essa informação é: cara, se chegar teu chefe aqui, o chefe do teu setor, o chefe do dono da empresa, perguntar: e aí, Potter, como é que estamos? Como é que está o Desbravadores? Vai responder alguma coisa para ele, vai dizer: já estamos no 6º episódio, já estamos com tantos views, estamos com tanto engajamento, estamos com isso, com aquilo, já vendemos tanto, já faturamos tanto, já conquistamos tantos novos clientes. O indício que isso sejam os primeiros indicadores que tu precisa ter à mão, sem procurar, para poder decidir, é muito grande. E se eu te disser: cara, tá, beleza, ele está aí, por quê? Então, essa é a primeira, né? O que é? Onde estamos, né? O que a gente chama de onde estamos. Que dados determinam aonde estamos. Quando a gente passa por esse primeiro processo, que é encontrar aonde estamos, isso pode ser muito positivo ou muito negativo, né? A gente pode estar tendo muito mais audiência ou muito mais engajamento do que a gente esperava quando planejou esse programa, ou pode ter muito menos. E se a pergunta seguinte for: mas por quê? Vem comigo até ali no café, que eu vou pegar um café e me explica por quê. Quais são os dados que tem atrás desse indicador? Por que a gente alcançou tantos a mais ou tantos a menos? Por que o nosso engajamento está tão alto ou está tão baixo? E basicamente, num exercício de ir perguntando do porquê, de qual a informação, a gente consegue montar um mapa de informações que não é clara na cabeça das pessoas no dia a dia. É mais fácil ler uma derrota ou uma vitória? Então, em geral, as duas coisas são fáceis de ler, porque os dados estão lá. A nível de dados, a nível de estrutura de leitura, são parecidas. Mas a gente busca muito mais e percebe muito mais a necessidade de ler na derrota. Na derrota. Isso. Tá, porque então, quando não está funcionando... A metáfora com o futebol é mais clara. A gente, quando está perdendo, a gente está muito mais atento, né, do que quando está ganhando, de uma maneira assim, sei lá. Tanto que a gente fala: time que está ganhando não se mexe. Né? E aprender com seus próprios erros, né? Então, a urgência do aprendizado num processo onde você está olhando dados que não estão te entregando aquilo que, né? Dado não entrega nada, mas dados que estão evidenciando uma entrega abaixo do que você está esperando, ela te gera uma urgência de tentar mexer em algo, de tentar encontrar os porquês, os motivos pelos quais nós não chegamos ali. Quando você olha para dados que te mostram resultados
positivos ou melhores do que você estava esperando, você tende a se acomodar. Você tende a entender, não, está tudo ótimo, está tudo muito bem, não vamos mexer no esquema, não vamos mexer no time, porque nós, né, estamos no caminho certo. Mas, às vezes, trazendo para a metáfora do Os esporte... dois falaram mais às vezes ao mesmo tempo. Isso. Mas, às vezes, a gente está dentro de um contexto favorável. Então, se eu estou dentro de uma liga, né, competindo numa liga estadual, eu posso estar, né, acumulando vitórias, acumulando, né, bons resultados, mas não quer dizer que a minha performance esteja boa. Pode ser que o meu comparativo esteja fraco. Porque o meu adversário... Achamos a metáfora deste episódio, Ribas. Tá? A metáfora de futebol, desse futebol, pode ser desse episódio, pode ser futebol, pode ser esporte, pode ir lá. em geral, né? Pode ir lá. Mas assim, vamos lá. Tem uma coisa que é uma grande inimiga dos dados. Eu tô de fora assistindo, tá? É uma grande inimiga dos dados, ao mesmo tempo que é uma grande capacidade humana. E que pode colocar como um super craque ou não, né? O Messi é uma maldade pegar o melhor jogador de agora, né? Ele e o Cristiano Ronaldo são os melhores. Mas vamos lá. O Messi tem uma capacidade de intuição muito grande, né? O Pepe Guardiola, que é um outro craque, né? Não, pegar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, claro que ele tem intuição no jogo, mas ele é uma máquina. Ele decidiu que ele viveria para ser o melhor do mundo. E aí, inclusive, ter o Messi foi ótimo para o Cristiano Ronaldo, porque ele tem uma regra que não é o campeonato estadual, é o melhor do mundo. Bom, ele venceu, e aí o melhor do mundo é um processo coletivo, porque alguém tem que tocar a bola para o Cristiano Ronaldo, alguém tem que marcar, o time dele tem que ganhar, e aí ele ganha o prêmio. Tá, te retirei disso. Se não tivesse todo o esforço, a loucura que é a cabeça do Cristiano Ronaldo de ter uma câmera de sei lá, nitrogênio em casa para recuperar os músculos, ele tá ali, a mesma coisa que o LeBron James. Por que o LeBron James está ganhando ainda com quase 40 anos de idade? Porque ele é um débil mental. A mentalidade dele é diferente da nossa. Eu tô chamando de débil, mas podia ser um super mental, né? Mudando a expressão, que pode ter algum politicamente correto que nos pegue. A palavra que eu quero trazer para vocês e largar aqui na mesa é a seguinte: intuição. É ela que pode ser uma grande inimiga e uma grande amiga. E eu não quero transformar a intuição em uma inimiga, e eu acho que o Ribas concorda muito comigo, porque tem muito do ser humano de ter intuição. Eu estou numa entrevista de RH e estou entre duas pessoas, se eu saquei que os dois sabem ler dados, mas que um tem, eu estou sentindo que, eu posso errar, mas eu estou sentindo que ali há uma intuição maior, outras coisas vão entrar, mais subjetivas, né? Do que a capacidade de ler dados, eu vou com esse cara, eu vou com essa menina que sabe ler melhor, que tem essa intuição. Joguei a palavra intuição, quero que vocês falem o que ela atrapalha ou não, porque aparentemente era assim que funcionava o meio da publicidade, do marketing e da vida de quase todo mundo. A gente ia meio que na intuição, né? Muitas coisas eram decididas na intuição. Muitas campanhas que deram certo, Ribas, era intuição, né? Foi intuição, né? Misturem as duas agora. Assim, eu acho que essa dualidade, intuição e dados, ela não existe na prática, assim. Eu acho que ela é frágil e boba, tá? Porque, assim, o que é a intuição, né? A intuição depende da forma como tu vê. O Wagner começou falando ali de pirâmide de conhecimento. A intuição vem do aprendizado, a intuição vem da experiência, vem da vivência, a tua capacidade de leitura de um contexto que é potencializada por dados. Ela já e ela já é um acúmulo de dados. A tua intuição já é um acúmulo de dados. Ela já é o teu então, conhecimento. Sim, quando você joga, né, seja o esporte que você joga, você já começa a ler. Se você joga tênis na quadra, na mesma quadra sempre, você começa a entender qual é o peso da bola, qual é que é o terreno, como é que é o vento, né?
Quando você está na faculdade e você passa boa parte do seu tempo jogando sinuca, você sabe exatamente o caimento que a mesa do sinuca do Grêmio Estudantil lá tem, então você já sabe onde é que a força que você tem que estar o taco na bola. Então isso, na realidade, é experiência acumulada que te gera uma capacidade intuitiva muito grande, que aí tu pode usar ainda também a tua criatividade, né, em cima disso, mas quando você usa esse conhecimento, essa vivência sobre dados que te trazem uma amplitude maior, uma clareza maior do contexto, você potencializa isso tudo. Mais ou menos isso, vai. É que tem um momento da decisão, ou durante a decisão, tu não... É difícil tu separar, dizendo, até aqui eu estou indo por dados e aqui eu vou ir por intuição. Quando a gente junta as duas coisas, o que acontece é que se a intuição está te mostrando alguma coisa diferente dos dados, é a oportunidade de tu pegar novos insights. Tá, mas por que tu acha que ele não é o melhor se o dado está dizendo que ele é o melhor? Eu tive essa sensação. Hipóteses a gente cria em cima disso e vai buscar nos dados se a gente consegue comprovar elas ou não. Ou decide. A gente registra, ó, embora tenha acontecido isso, tu decidiu aquilo. A gente registra essa tua decisão por dados e daqui a pouco a gente vai confrontar ela. Se 8 das vezes que tu teve intuição tu errou, é melhor tu seguir por dados. Mas se 8 vezes tu acertou, eu como cientista de dados vou querer modelar a tua inteligência, o teu jeito de pensar, porque tem variáveis que eu não estou colocando nos dados ainda. Assim, ter claro o conhecimento, que ter dados à sua disposição é uma bênção. É uma bênção, né? A decisão ela é muito mais calcada em algo, né, mais claro, né? Mas deixa eu voltar à principal provocação, né? Mas que tem uma coisa que quando vocês estavam falando do futebol surgiu, que é o seguinte: a diferença da decisão baseada em dados do futebol, embora tenha uma analogia entre elas, é que no futebol, a maioria das vezes quer ganhar. Tu já sabe o que tu quer fazer. O teu objetivo mensurável da tua ação, ela é clara. Mas quando a gente traz para a nossa vida, para as nossas decisões, nem sempre é claro. Nem sempre a gente parou para pensar qual é o objetivo. Para mim, saber se eu estou atingindo ele. Qual que é o nosso objetivo com por exemplo, com os desbravadores, de novo, usando esse exemplo. Qual é o nosso objetivo com isso? Se a gente sabe isso de antemão, quando decidiu criá-lo, é fácil de medir e é fácil de saber que dados precisam ser medidos para que a gente consiga saber se está no rumo ou não. Se a gente não sabe isso, muito provavelmente, depois de um tempo, a gente vai olhar, tá, mas isso está funcionando ou não? Ah, está funcionando por causa disso, mas não está por causa daquilo. Tá? E aí a gente começa a entrar um monte de achismo, opiniões e tal, porque a gente não pensou antes. Não estava claro, não estava registrado isso antes. Então, para mim, a diferença do futebol para análise de dados é que ela permite que a gente consiga, que consiga mensurar o objetivo. Claro, jogar mais e vencer, né? É interessante isso, porque eu imagino que uma empresa do tamanho da Brivia deva enfrentar problemas trazidos por clientes, né? Que eles têm certeza que o problema é esse, e aí o objetivo não é exatamente aquele, né? Às vezes você tem que dar 2 passinhos atrás para entender exatamente o que é, né? Isso acontece muito no futebol, porque é bom de fazer a metáfora, porque é tão rica, são tão ricos, ou melhor, são tão ricas as maneiras de ganhar e perder, né? Que de vez em quando vem uma moda, né? O Brasil tá vivendo a moda dos técnicos estrangeiros, por exemplo, no futebol. Aí todo mundo pensa, é isso, né? É isso. Aí teve uma moda do 3-5-2. Teve a moda de não sei o quê, né? A gente vai vivendo modas, vai tentando repetir, porque o cérebro humano parece, né, gostar muito disso, de repetição, né? Então, é esse o problema que eu trago para vocês, assim, de o quão perdido em objetivos estão as empresas que querem aumentar clientes, que querem conquistar um outro estado, que querem fabricar mais, abrir mais uma fábrica porque querem crescer, né? Todo mundo tem um objetivo muito claro, porque pelo que o Wagner falou para nós aqui, essa é a principal diferença. Então, as pessoas acham que tem um objetivo claro e não tem. É isso? Não sabem exatamente o que são, o que querem? Chega muita gente perdida assim para vocês? Então, sim. A gente várias vezes, sim. E a maioria das vezes que a gente
tem um problema desse que precisa um realinhamento de objetivo, é quando, sei lá, por alguma pressão externa, qualquer coisa, a gente foca no que o Ribas falou na semana passada, em métricas de vaidade. Então, muitas vezes, eu preciso ser o maior, o mais seguido das empresas. Meu concorrente é 4 vezes maior. Eles comentam muito mais lá do que aqui. Enfim, quando já vem uma métrica, ou já vem um objetivo, e na real ele não está apontando por direcionamento, tá, mas por que tu quer isso? Por que tu quer ser o maior, o mais seguido? O que isso vai gerar para ti? Por trás desse objetivo, na real, tem muito claro, mas a gente precisa encontrar esse cara, que é vender mais, conseguir, sei lá, aumentar a percepção de valor do produto para poder entrar num outro patamar. Enfim, tem toda a parte que daí conecta com a nossa estratégia. Né? Entender a expectativa das pessoas, entender o que elas estão recebendo, o que elas estão esperando. Então, nem sempre o objetivo que é trazido à mesa é, de fato, o objetivo que vai conectar com a essência daquela empresa, né? Com o propósito dela. Então. E aí, Ribas? E muitas vezes isso fica mais nebuloso porque as empresas são complexas, né? E elas têm áreas muito diferentes que às vezes têm objetivos distintos. Toda empresa ela tem basicamente 2 macro-objetivos, né? Vender mais e gastar menos, porque isso vai dar mais lucro para elas no final do dia, né? Generalizando aqui, é um pouco isso. Aí dentro desse processo tem vender mais, vender melhor, conquistar mercados, tem redução de custo, gerar autoatendimento, enfim, tem vários outros desdobramentos desses objetivos. Mas conforme você vai desdobrando esses objetivos, dentro de áreas, das estruturas organizacionais, muitas vezes as estruturas têm objetivos diferentes e não se conectam. E aí você vai descendo isso e vai mostrando que as métricas, os indicadores de sucesso vão se distorcendo. E tem aquela frase clássica, né, que é mais ou menos assim, que é: diga como me medes, que eu te direi quem sou. Mais ou menos isso, né? Então, medindo como é que é, o que tu está medindo da minha performance, que eu vou fazer exatamente, gerar indicadores exatamente para fazer isso acontecer. Tem uma outra coisa atrelada a isso, que é as pessoas gostam de falar, de dar boas notícias. Ninguém gosta de dar más notícias, né? Ninguém gosta de colocar dentro de uma apresentação para o seu chefe, para a diretoria, para quem for, gráficos, né, dados que não estão ali performando daquela forma. O cara gosta de contar boas notícias. Estamos vendendo mais, estamos conquistando novos mercados, não o contrário. Então, essas coisas distorcem o que medir muitas vezes. Ótimo. Distorcem bastante o que medir. Tu pode até ter objetivos estratégicos claros, mas conforme tu vai descendo nesses objetivos, tu vai quebrando isso. Nós falamos um pouco sobre as métricas de vaidade ali, onde assim, eu tenho tantos mil seguidores. E aí, o que isso representa no final do dia para o teu negócio? Eu tenho lá, toda vez que eu curto, quando eu posto alguma coisa, eu tenho tantos % de engajamento. E aí, tem que ter clareza sobre o que aquilo ali está impactando de verdade no teu negócio, para que tu possa efetivamente direcionar as pessoas para fazer. Porque senão a gente fica, eu acho que o Wagner usou uma metáfora muito boa, a gente fica muito na fotografia, né? Tirando dados e mostrando o quê. E o pior, o que aconteceu. Não necessariamente o que está acontecendo e o que vai acontecer, e não sabe por que aconteceu aquilo. Porque ele vai perguntar, por que eu fiz de diferente que me gerou essa curva para cima ou para baixo no gráfico, né? E, além disso, não saber o porquê, eu acho que dentro desse processo de tomada de decisão, de intuição, de dados, quando você... Toda decisão, né, assim, tirando a decisão do algoritmo, lá, da inteligência artificial, a decisão ela vai carregar o pensamento, a experiência, a intuição do cara. O cara vai dizer, não, entre esquerda e direita, eu vou pela direita. Entre seguir o Waze
e desviar da obra, ou acreditar que a obra eu vou conseguir desviar dela sozinho, ou não vai fazer, é uma decisão humana em cima de uma experiência, em cima de um ponto nesse sentido. Agora, muitas vezes, quando a gente olha para trás, nas tomadas de decisão, olha, então aqui aconteceu isso, a gente não grava o porquê nós tomamos aquela decisão naquele momento. E a gente, às vezes, não grava que tem um imponderável. Então, assim, tu tá com o esquema tático bacana, tu tá com o teu time bem armado, tu tá ganhando o jogo, e aí, por uma infelicidade, o teu zagueiro vai lá e dá um cotovelaço no cara e é expulso. Gera um pênalti. Mudou completamente o jogo. O imponderável ali mudou. Tu não vai prever na tua estratégia de jogo que tu vai perder um zagueiro por expulsão aos 40 minutos do segundo tempo. Né? Esse imponderável, muitas vezes, a gente não consegue prever na tomada de decisão. Diga. Não, que assim, tu chegou a falar uma coisa ali que foi que é muito boa de a gente trazer os dados para nos ajudar, né? E aqui sim, a gente encaixa perfeitamente com todo mundo, né? É muito difícil. Aquele livro é um best-seller, né? Desse mundo mais comercial, que é o livro de um dos fundadores da Pixar, né? Acho que é Criatividade S.A. o nome do livro, né? Ele fala que a empresa, ela foi devagarinho, daqui a pouco ela explodiu, e quando ela explodiu o planeta Terra, assim, ela lançou o Toy Story, e aí chegou nos bilhões de bilheteria. E aí a empresa, claro, né, deu voos maiores, né, quis fazer mais filmes, né, e aí teve que precisar de mais gente, de um prédio, de um não sei o quê, aí começou aquela loucura toda. E aí, o que acontecia? Eles botavam a mão na massa, literalmente. E a empresa ficou tão grande que eles começam a ter outros problemas que eles não pensavam que iam ter. Tipo, veio uma maior empresa de bonecos do mundo para fazer o Woody e o Buzz. Né? E aí tu tem que receber os caras. Aí é uma hora que tu recebeu os caras. Tu estava desenhando, estava criando uma historinha. Aí já era. Aí eles se afastaram do processo criativo. Começa a ter tanta grana, começa a crescer tanto, né? A empresa até mais tarde é vendida pela Disney. Mas aí tem uma passagem no livro que é espetacular, que ele passava pelos corredores, e eu fui e sou funcionário toda a minha vida, e presidentes da empresa e CEOs já me perguntaram isso. Eu passei ali, e aí, Potter, como é que tá a coisa lá? Aí eu disse, Potter, caralho, tudo certo, tudo beleza. Eu não vou chegar e falar pro presidente, né, da empresa, né, porque eu tenho certeza que eu vou encher o saco dele. Falar, que bom que você me perguntou, porque eu vou ser um chato, né? Não é o ambiente, o corredor, não é o almoço ali com todo mundo junto, que é sei lá quando vai ser. E aí não chega no cara. E aí, desculpa não lembrar o nome dele, daqui a pouco eu olho pro livro, acho ele aqui, né? E aí vem a ideia, quem é o autor do livro que faz essa provocação. Ele falou assim, cara, eu não conheço mais a minha empresa. Porque as pessoas que eu contratei estão me escondendo o jogo. Que, como disse o Ribas, ninguém vem com gráfico ruim. Porque todo mundo acha que só, e é verdade, né, que eu tenho que apresentar as coisas boas que eu estou fazendo, né, para garantir o meu emprego. Então vai da mentalidade do criador da empresa ou do dono da empresa hoje, que é o seguinte: eu quero funcionários que me apresentem as coisas boas, mas que tenham percepção, intuição e dados para me dizer que nós estamos se ferrando aqui. Mas dificilmente isso acontece. E dificilmente isso acontece com a nossa vida. Eu estou numa mesa de bar com meus amigos, eu conto as minhas grandes histórias amorosas. Não as minhas péssimas histórias amorosas. Divertidos são aqueles que contam as péssimas, que dão risada. Mas isso é muito raro, né? Então eu quero que vocês tragam isso, assim, porque porque hoje a publicidade e o marketing, eles entram nas veias das empresas, né? Vocês não conseguem mais só criar um slogan, não é mais isso, esse mundo. Agora é entrar lá, entrar mesmo, né, fazer parte daquele sangue, correr junto com o sangue da empresa para entender o que está acontecendo. Então, linkando toda essa minha grande explanação aqui, que for lá para o cara do Criatividade S.A. da Pixar, né? O quanto vocês dão de cara com gente que não está enxergando e não dá espaço para enxergar onde está sendo feito o erro. A cultura é de esconder o erro. E onde, claro, os dados podem ajudar nisso. Então, a nível de maturidade, boa parte das empresas já consegue responder onde estamos. Essa primeira pergunta essencial a gente já consegue responder fácil. Todas sabem dizer. Todos os setores dizem quanto que vendemos, que alcance tivemos, todos sabem dizer isso.
O porquê estamos aqui, boa parte já conseguiu também. Mas tem a terceira pergunta, que é a chave disso aí. Que é onde deveríamos ou onde poderíamos estar. Quando a gente olha onde deveria estar, que a empresa já está atrelada a metas, já tem todo um objetivo detalhado a cumprir, está ali. Mas aonde poderia estar é onde está o erro. É onde a gente consegue pegar o erro da operação. Porque quando eu olho para vendas, por exemplo, onde estamos, já vendemos X milhões. Por que vendemos? Por quê? Vendemos tantos para tantas pessoas, ticket médio tal, conquistamos um novo mercado. Isso é fácil de dizer. Mas o que nós não vendemos? Eu quero saber as propostas que a gente fez, que a gente recebeu e não vingou. E quando eu estou olhando a quantidade de orçamentos que eu fiz e eu não fechei, eu estou olhando para se esse número está crescendo, ainda ele não está refletindo na venda, mas eu estou perdendo algum espaço, ou é por preço, ou é por valor de proposta, o propósito de valor do meu produto. Quando eu vou entender onde eu deveria estar, se eu recebi um caminhão de orçamento, eu já deveria ter vendido muito mais. Se eu recebi determinado tamanho, tanto de acesso, mas os concorrentes que eu estou tentando espelhar, os melhores canais, estão conseguindo 100 vezes mais, eu poderia estar lá. Por que eu ainda não estou? Então, quando a gente chega onde eu deveria estar, começa a aparecer isso. É a metodologia que a gente usa aqui para começar a encontrar isso. Porque só depois que a gente conseguiu cumprir essa pergunta, que é onde eu deveria estar, e aí é onde eu mapeio tudo que não é o bonito, tudo que não é esses indicadores principais, que é as vendas, que é o sucesso. Com isso tudo, eu consigo modelar se eu vou chegar ou não, né? Que é a pergunta seguinte, né? Que é a predição, que é saber se vai dar certo. Quer dizer, não, a gente chega nesse número, chega nesse indicador em 7 dias. Chega nesse indicador em 1 mês, ou não chega mais, esse ano não chega mais nesse indicador. A gente precisa conhecer essa estrutura toda. E tem metodologia para isso, para extrair o não, assim, o que está escondidinho lá embaixo. Ribas. Mas é um processo de cultura difícil de... cultura, certamente. De ter capacidade de ser uma empresa, e pergunto, Ribas, tu querida, com tantas delas, se elas têm essa cultura. Acho que elas estão buscando isso, Potter. Acho que é o grande ponto aí. A gente estava conversando há pouco aqui também sobre, internamente na Brivia, falando assim, transformação digital, né? A gente fala esse termo assim que venderia muita capa de revista se nós tivéssemos ainda muitas revistas circulando por aí, porque todo mundo está buscando entender que transformação digital. O termo digital ele leva para uma simplificação que é a tecnologia, né? Então, eu tenho o analógico, agora eu tenho o digital. Então, eu transformar é digitalizar as coisas, eu tenho meus processos ali, eu só vou embutir tecnologia neles e agora são digitais, estou fazendo transformação. Não tem nada a ver com isso. Isso é simplesmente uma digitalização de processos. Simplesmente está simplificando, botando tecnologia onde havia uma ação humana no processo. A transformação, ela depende desse processo, né, de movimento. E tem muito a ver com alguns paradigmas. E um deles é cultura. Um deles é olhar, né, para o que é importante. A gente já falou disso lá no começo, de que o ponto-chave desse processo todo é colocar a barriga no balcão e entender de verdade o que as pessoas querem, o que importa para as pessoas, né? E aí, para isso, eu preciso transformar a minha visão, a forma como eu olho, a forma como eu valorizo as pessoas, para que coloque uma cultura nas pessoas de buscar esse entendimento do que é importante para o meu cliente, que é importante para o meu parceiro, que é importante para o meu colaborador, para que efetivamente isso funcione. Porque se eu direcionar as pessoas para que elas possam, nessa pergunta do corredor, bater a mão, e aí, cara, como é que está a vida?
Pô, cara, a vida tá legal, a gente tá aqui brigando, mas tá difícil, sabe? Tá difícil, tem desafios importantes aqui para fazer, porque olha só, eu tô esperando aqui, eu tô tentando atender um cliente e eu tô esperando uma informação que eu não tenho. Eu já solicitei essa informação para a área XPTO aqui, ela vai não tá me entregando porque ela tá muito mais preocupada no seu no seu prazo lá em defender um pouco o seu processo do que me entregar essa informação e fazer isso rápido. Sabe? Essa cultura de tentar dar autonomia para as pessoas, de dar um ambiente onde as pessoas possam testar mais, possam criar mais, possam usar mais intuição, possam tentar construir algo diferente, é super relevante, porque às vezes nós somos, né, doutrinados a seguir o mesmo modelo de novo. Me diga como me medes que eu direi quem sou. Se tu está medindo pelo meu tempo, meu erro, o número de vezes que eu erro simplesmente, eu vou fazer de tudo para não errar, mesmo que isso impacte num prazo maior de serviço, mesmo que isso exija mais burocracia, eu vou me cercar de Ou que tu todas... tome menos risco, né? Ou que tu tome menos risco tomar e muito deixe de menos ser risco para inovador não por errar. causa disso. Agora, se eu te digo, não, olha só, errar é ruim, mas a gente precisa testar, a gente precisa, né, entregar para o cliente o que o cliente quer. A gente vai se cercar de outras ferramentas que não é somente a redução de risco. Então, culturalmente, eu acho que tem dois pilares importantes aí para as empresas. O primeiro é centralidade no cliente. Elas precisam abrir mão, né, dos seus paradigmas de imobilizado, de fábricas, de processo fabril, né, do seu modelo, do seu produto, do seu negócio, e olhar assim, como é que esse negócio entrega valor para as pessoas, e aí isso um muro cultural gigante. E o segundo é, com esse direcionamento, fazer com que as pessoas trabalhem em prol disso, criem um ambiente em prol disso, e não em prol de defesas, né, do que o cara vai achar, ou de como é que o cara vai me medir, ou da performance que ele vai fazer. Assim, se o chefe perguntar no corredor, não responda ali, galera. Né? Não responde ali porque não é o ambiente. O chefe não vai prestar, ele tá de passagem, ele não quer. É a mesma coisa enquanto amigo teu, tá aí o nosso churrasco. Né? Não, vamos fazer. Não vai fazer, não vai rolar. Eu tentei fazer um churrasco, por exemplo, essa semana, né, com uma certa turma aí, não consegui. Entendeu? Tipo assim, mas era real o pedido, tipo assim, né? Não era o corredor, era um grupo de WhatsApp com pesquisa de datas e blá blá blá. Mas o que eu quero falar é o seguinte, tá? É tudo muito interessante, assim, porque é um episódio que sai, que rompe também o marketing, né? E a publicidade e vai para a vida mesmo, assim, onde o bicho pega, né? Porque na minha visão, tem tecnologias que se impõem elas são tão naturais de ser impostas que elas melhoram as empresas, digamos assim. Todas as empresas que têm mais de 50 anos, elas faziam de uma maneira, eu estou falando desde a máquina que corta a massa, né, até a melhor distribuição, o melhor gasto, a transparência com a grana que está rolando ali para comprar insumos, tipo assim, tem a tecnologia imposta, que é tipo assim, cara, não tem o que fazer, desculpa, tu vai ter que ter esse software. Vai ter que ter essa máquina vai economizar dinheiro, vai economizar tempo, blá, 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 blá. Então a gente tem uma revolução que acontece de uma maneira meio surda, né, meio cega, né, que ela é meio que imposta. Né? Tu vai em busca da melhor máquina, tu vai em busca da melhor entrega, tu vai em busca, tipo assim, isso está ali acontecendo. Ou seja, tem Isso é ferramenta. Isso é ferramenta. ferramenta. Não, é tecnologia linkada à ferramenta, eu digo assim, né? Antes pregávamos com uma pedra, né? A gente usa essa metáfora aqui, agora tem um martelo. Né? O martelo tá mais fácil. Agora tem uma coisa que faz e entra o prego lá. Né? Já melhoraram outras coisas, mas beleza. Isso vai ser imposto e isso as empresas vão abraçar. Mas aí, Ribas, tu estava falando de uma coisa que é bem mais complicada. Porque aí o que o Wagner disse ali, e que a gente falou em mais um monte de coisa, eu vou falar bem claramente aqui. Muito claramente. O que quebra uma empresa, o que arrebenta uma empresa no meio, é o ser humano. E este ser humano tem vaidade, porque a vaidade é péssima para um monte de coisa. A vaidade mata a criatividade, a vaidade mata a curiosidade, né? Eu perguntaria isso no meu RH. Eu quero gente curiosa, quero gente que não aprendeu tudo ainda.
Eu quero gente incomodada, eu quero isso, né? E aí, Ribas, como é que faz para lidar? E aí, Wagner, tu vai me ajudar, né, com dados, né? Como é que faz para ajudar uma empresa que tu detecta rapidamente que é a vaidade? Estou usando a vaidade como uma metáfora, tá? Que é a vaidade o problema. Porque ela talvez não esteja... Ela te procurou para aumentar a venda. Ela te procurou para pegar um outro estado. Ela te procurou para uma outra coisa. Até no episódio passado a gente falou sobre empresas aéreas, né? Imagina, né? Tão importantes para um país e tão reclamadas, né? Como a gente reclama de empresa aérea, né? E como a gente tem pouca opção, como a gente vai ter que voltar a voar com aquela empresa aérea, porque não tem muito o que fazer, ou porque a passagem está R$7.000 mais barata. Né? Eu fui ver agora Porto Alegre Navegantes e estava R$7.000 e de volta. Não, tipo assim, enlouqueceram, né? Com R$7.000 eu vou comprando os terrenos da BR-101, né? Até chegar lá e compro a BR-101 para mim com R$7.000. Enlouqueceu, né? Mas fechando esse parênteses, como é que tu mete nessa cabeça vaidosa, nessa cabeça que quer a métrica da vaidade, que eu adorei essa expressão, vou usar muito ela na minha vida. Como é que faz, Ribas? Quando vocês detectam que o problema é humano, o problema é quem está sentado na tua frente numa reunião. O problema é aquele chefe que fez essa cultura de não observação, de esconder erros e não dar bola para eles. É uma pergunta bem técnica, Ribas. Como é que tu faz? Potter, é bem difícil, tá? E é bem complexo, porque não é a complexidade do próprio humano, né? Então, assim, muito do empresário, do diretor, do executivo, ele tem os seus paradigmas, eles têm as suas crenças, e elas estão muitas vezes expostas. Depende muito de um processo, inclusive, de terapia desse cara. Ele precisa entender que as coisas estão mudando, precisa abrir mão de algumas coisas e precisa embarcar efetivamente num processo novo. Isso acontece muitas vezes muito tarde nos negócios, porque o cara, enquanto ele está performando bem, ele está anestesiado. De novo, né? A gente tende a mexer no time quando o time está perdendo. A gente troca técnico, troca diretor, troca todo mundo, né? Então, normalmente, isso acontece quando ele começa a enfrentar, né, um mar mais revolto. E aí ele começa a perceber que o barco que ele está não é tão resistente assim. E aí ele começa a fazer, e às vezes é muito tarde nesse processo. Já tem muitas coisas que ele precisa revisar, mas é um processo de consultoria muito ligada à cultura do cara. O bom é olho no olho, no sentido assim, cara, precisamos revisar o teu negócio. Tu precisa entender que o teu negócio ele existe para uma coisa, que é entregar valor para as pessoas. Não é para fabricar massa, não é para fabricar salame, não é para fabricar rapadura. Ele existe para entregar algo para as pessoas de verdade. Não precisa ser um propósito ligado a causas, não. Pode ser ligado a lucro, mas ele precisa entregar valor para captar lucro das pessoas. Então, tu precisa entender. E aí tu precisa se abrir para aprender, porque os negócios que mais crescem mais rápido são os negócios que aprendem mais rápido. E aí tem a ver todo o processo de dados. Dados não é algo só para tirar fotografias, para ver performance ou para projetar. Ele é um processo de aprendizado. É um processo de constante aprendizado. Então, o cara precisa entender como que ele vai aprender a olhar de verdade para o negócio dele para poder fazer. Por isso que quando a gente, de novo trazendo um case aqui, né, que a gente estava performando super bem num cliente que o Wagner participou ativamente com comunicação. Então a gente precisava colocar pessoas para solicitar um serviço. E a gente estava cada campanha, ciclo de campanha que nós colocávamos para a rua, mais pessoas a gente levava para uma página que solicitava lá a contratação de um serviço. Só que isso não refletia lá na ponta em contratos assinados. O que a gente falou? Cara, nós precisamos aprender, nós precisamos mergulhar no teu negócio para, a partir de dados, mensurando cada etapa do teu processo entre a solicitação da compra e a assinatura do contrato para ver o que está acontecendo. E aí o cara tem que ter a humildade, muitas vezes, não, vamos olhar para isso,
Não, porque eu tenho o melhor negócio do mundo, eu tenho o melhor produto do mundo, eu tenho o melhor serviço do mundo. Não. Vamos entender o que está acontecendo dentro do teu negócio. E muitas vezes isso é interno, não é externo, não está da comunicação para fora, está no processo interno para entregar aquilo, para olhar. E aí a gente entrou num processo de aprendizado, de floresta fechada, e tu vai entrando na floresta e vai entendendo o que tem lá dentro, como é que a floresta se tem onças, se tem elefantes, se tem leão, para que tu possa ir desbravando isso como um todo. Então, assim, não é à toa que o nosso podcast é Desbravadores, né? A gente precisa ter um pouco dessa atitude de humildade no primeiro momento, de entender que precisa construir algo diferente, e segundo, de atitude também de desbravar e de buscar o desconhecido, de aprender o máximo possível com o seu negócio e com o que está acontecendo ali fora. Não sei E se eu quando a gente respondi, Não, entra... perfeito. E quando a gente entra numa operação, e a direção, enfim, o dono, seja o decisor, entende isso, entende que precisa isso, é inevitável que a gente vai encontrar o cara que faz 20 anos que faz aquele negócio daquele jeito, ele não quer mudar, ele não quer nem falar contigo. Mas a partir do momento que tu entrou e tu começa buscando esses quick wins, os ganhos rápidos que tu tem na operação, propondo coisas pequenas, tá? Mas isso tu consegue explicar por que isso acontece? Quando deu essa falha, tu sabe por que ela aconteceu? Não. Ok, eu com dados eu consigo te ajudar a fazer esse pedacinho. Eu vou lá te ajudar a explicar isso quando isso acontecer. E aí tu vai ganhando a confiança dele, porque tu vai ajudando, tu vai potencializando que ele já é bom naquilo. Óbvio que ele é bom. Senão ele não estava 20 anos fazendo isso. Mas quando tu vai ferramentando ele, ajudando ele vai quebrando um pouco dessa barreira. E claro, tem casos que não. Vai ser resistência, tentando terminar o projeto. A gente passa por isso também. Que tu chega num setor que diz, não, aqui não, esse dado tu não enxerga, daqui tu não passa, aqui não. E aí, ok, tipo, o que nos resta é reportar, ó, a gente conseguiu chegar até aqui não conseguiu, o que a gente precisa de acesso a isso tudo, para fazer essas correlações, e aí se alguém banca isso, a gente avança, senão não avança. A gente está nos estertores, tá? E esse é um assunto interessante, Wagner, porque falta mão de obra, né? Só que é um emprego no Brasil, o que ele tem que estudar? Então, tem várias linhas para o cara para o cientista de dados ou para quem for trabalhar com dados, tem diversas linhas. Tem desde o pessoal que vem da computação, e aí ele tem um pouco mais da extração do dado, de manipular esse dado, de organizar esse dado, todo o skill técnico para isso. Mas tem a parte do analista, e aí tem diversos. Quando eu vou analisar dados que têm um viés político, eu preciso de um cientista político. E eu preciso ferramentar ele, mas a base política ele precisa ter. Eu não pego um cara da computação e para uma linda análise política. Então, eu acho que a melhor definição é que todas as profissões, a gente precisa entrar com a capacidade analítica. É isso, todo mundo tem que saber isso. Então, a gente precisa construir esse caminho, tem que entender que isso é necessário, tem que entender que isso traz valor para o dia a dia. E, a partir daí, encontrar as ferramentas e os métodos para que ela consiga olhar para esses dados e decidir com base nisso. Mas a carreira do cientista, ou ele vem pela área da computação, ou ele vem pela matemática. Normalmente, computação e matemática são as duas maiores provedoras de cientistas. Que loucura, né? Eles venceram. A gente começou assim, aquele primeiro episódio com o Wagner, a gente acaba assim. Os matemáticos venceram. Ribas, eles estão vencendo. Eles estão cada vez mais. A gente precisa ser pragmático, precisa ser capaz. E a gente é de humanas, né? Eu sou de humanas. Como é que eu leio um gráfico? Como é que eu aprendo a usar aquilo? E a gente precisa, de certa forma, a gente precisa trazer um pouco do raciocínio matemático e lógico para o dia a dia. Eu queria fazer também vou colocar aqui não um case, mas uma experiência, né? A gente atendeu por muito tempo o mercado calçadista, que é um mercado que se coloca como mercado de moda, né? Então, né, a Brivia nasceu numa região onde é um polo calçadista de calçados femininos. Então tem várias fábricas aqui, todo um ecossistema em torno das fábricas
produção de calçado. E o modelo de produção e venda do calçadista é um modelo tradicional que tem aí 40, 50 anos, né? Que é, eu desenvolvo uma expertise fabril de produzir calçado, né? Então, eu tenho lá um modelo e eu meço muito a minha performance por número de calçados que eu fabrico por minuto ou por hora. Tem uma capacidade produtiva gigante. Essa produção ela precisa ser, né, distribuída. E aí eu sou a fábrica de calçado, o que eu entendo é de produzir calçado, né? Produzo calçado e refino, aperto a minha máquina, faço todo o meu processo de gestão ali pela qualidade e produtividade, né? Para tentar produzir mais calçados por minuto, porque eu tenho mais capacidade de receita, teoricamente, porque eu vou vender mais calçados. E aí eu terceirizo o processo de venda desses calçados e eu tenho representantes, empresas que eu contrato que são representantes, que olham para o meu portfólio de calçados, olham para todos os calçados que eu produzo e levam esses calçados para o lojista. Né? Então, eles vão lá e dizem para o lojista, olha só que legal os calçados dessa coleção. E aí é um ciclo que normalmente, agora está mudando bastante, mas eram ciclos, né? Eram 2 coleções por ano, uma de inverno-verão, uma de primavera-verão e outra de outono-inverno. E aí tinha 2 vezes, né? 2 ciclos de vendas desses produtos. E aí eu colocava na mão desses representantes que estão comigo há 20 anos, 15 anos, vendendo isso. E vão ser comissionados para isso, vão chegar lá para o lojista e vão mostrar para o lojista, né, o portfólio daquela coleção, né, tem um conceito naquela coleção e tem os calçados que a gente está fazendo nessa coleção. E aí o lojista vai lá, olha, pô, isso aqui sempre, né, Scarpa eu vendo bem, rasteirinha eu vendo bem, então me dá aqui tantos mil pares de Scarpa, tantos mil, mas as cores, ó, o material, e o lojista vai ali e compra esse calçado. E aí coloca esse calçado na vitrine, e aí a gente vai passear no shopping e vai lá ter os calçados na vitrine do shopping. Veja que, né, daí o consumidor a consumidora vai lá, ou o consumidor vai lá e vai comprar esse produto, mas veja que, assim, esse produto que chegou na vitrine passou pelo crivo e pelo olhar de, pelo menos, do lojista, o cara de compra do lojista, passou pelo olhar do representante e passou pelo olhar do fabricante, que às vezes, né, desenvolveu um produto baseado nas suas interpretações. E pouco se olhou para quem vai botar o sapato, o calçado no pé, que é a consumidora. E aí a consumidora vai ali, vai olhar, né, vai gostar, mas não vai gostar. Mas veja que, assim, existem olhares baseado em que dados esses caras tomam a decisão. Muitas vezes por isso, aqui eu sempre vendo muito Scarpa, aqui eu sempre vendo muita rasteirinha, aqui normalmente gostam de cores mais sóbrias, aqui normalmente gostam de cores mais vivas. Então, há interpretações nesse processo. Uma dessas coleções, nós propusemos para eles, e foi muito lá quando o Wagner entrou na Brive, inclusive, num projeto que nós construímos, que era, bom, vamos testar, então, tu tem uma coleção aqui com 300 calçados, vamos colocar essa coleção, né, num canal, no seu site, vamos divulgar essa coleção nas mídias sociais e vamos monitorar o que as tuas consumidoras, ou as consumidoras em geral, quais calçados que elas estão dando mais curtidas. Porque, teoricamente, os calçados que elas estão dando mais curtidas são calçados que elas estão gostando mais e que elas estariam aptas a comprar. E aí tu pega essa informação e entrega para o teu representante para que ele possa levar, esse sapato aqui tem 500 mil curtidas no meu site, esse sapato aqui tem 200 mil curtidas. Teoricamente, a gente pode fazer cortes regionais para isso. Muitas vezes o cara vai dizer assim, às vezes o cara, não, legal isso aqui, outra vez, não. Isso aí é só mídias sociais. Eu estou acostumado a vender aqui, eu vou fechar o pedido por telefone aqui, vou tentar fechar por telefone. Normalmente eu vou dizer para o cara, tu quer os mesmos produtos do ano passado, tem umas cores diferentes, que quer testar umas 2 ou 3 cores diferentes,
faz aí o teu pedido e manda. Ou seja, essa capacidade que a gente tem hoje de aprender, porque eu medir o que as consumidoras estão curtindo no Facebook é um processo de aprendizado, né? Para que eu possa direcionar o meu representante, o meu canal de vendas para entregar aquilo e eu produzir efetivamente o calçado que a consumidora lá da ponta tá buscando. Aí tem economia, tem foco, tem um monte de coisa que só acerta. Tem um A monte chance de acertar é muito maior, né? É o uso de um dado. Isso é o que se chama muito aí como buzzword de data-driven. Isso é um processo, né, de aprendizado baseado em dados. Tu gera, faz um teste, e aí tu gera um aprendizado que impacta a tua cadeia como um todo, e tu coloca na ponta, na vitrine lá da loja do shopping, aquilo que a tua consumidor está curtindo no teu Facebook, por exemplo. Tá. Sem mexer, né, Potter, na cadeia de valor. Eu não estou dizendo, sim, óbvio, assim, óbvio. Eu não estou nem sim. dizendo assim que eu vou acabar com o representante e com o vendedor da lojista, que eu vou vender direto aqui no meu Facebook. Nem estou dizendo isso, estou mantendo o paradigma atual de distribuição que existe. Não, e aí tu vai ter um teste, a gente vai fazer, a gente não vai fazer, a gente vai se falar, a gente vai saber que aquela loja comprou mais e deu certo, aí no ano que vem eu já mudo essa estratégia, ou na próxima estação, né? É a capacidade de aprender. Para acabar, rapidamente, uma dica de cada um que tem algo a ver com isso aqui, seja mesmo metaforicamente, né? Eu vou citar aquela série, meu Deus, como é que é o nome dela? Que é a série que acompanha o Pep Guardiola na HBO. Ele acompanha o Guardiola num trabalho de 1 ano no City. E eu acho muito legal porque ali tem um homem intuitivo, um homem com conhecimento acumulado, mas que presta muita atenção também em dados. Acho interessante de acompanhar, já que a metáfora era futebolística, que acho que vai muito nessa coisa de democratizar os dados. Ele democratiza os dados internamente. E os jogadores respeitam essas decisões, porque os jogadores hoje sabem tudo. Sabe que o fulano correu 9 quilômetros uma partida e ele correu 12, né? Não tem mais migué, né? As ferramentas ajudam. Eu acho que é All or Nothing, acho que é o nome da série, e aí tem Pep Guardiola. É a minha dica para entender melhor, não exatamente sobre o que nós falamos, mas aqui tem um pouquinho de um cara misturando as duas coisas num outro mundo, que até a gente brincou que seria a metáfora, né? Que seria a metáfora com futebol e esportes. Wagner. Desculpa, Ribas, vai, toca a ficha. Tem um livro muito legal que ele ajuda as pessoas a contarem histórias a partir de dados. Não sei se eu não estou até roubando a dica do Wagner aí. Isso que eu aprendi. Bom, então tá. Storytelling with data, em inglês, que é storytelling com dados, que é muito legal, é um livro bem profundo, assim, nesse processo, exatamente nesse processo de democratização de dados. Tem exemplos. É que ele traz uma crítica em relação a... Nós aprendemos desde pequenos a contar histórias usando a linguagem em português, mas nós não aprendemos a contar uma história com dados. E essa ineficiência torna os gráficos mal feitos a ponto de as pessoas olharem para aquilo ali e se assustarem, não conseguirem entender os eixos, não conseguirem entender uma informação que ela é óbvia, ela é clara. E se eu usar melhor aquele gráfico, vai ficar óbvio o que eu quero dizer. É a mesma... quando eu fiz a graduação, eu estudei fotojornalismo, porque eu gostava de fotografia. A mesma criação que tem numa foto, para tu olhar para quando tu olha para ela, tu entenda o que tu quer dizer, o que o cara queria dizer quando ele fez a foto. A gente consegue fazer isso com gráfico. E esse livro ele mostra maneiras de fazer isso. E a bela notícia é que ele está entre os mais vendidos e está na sua 2ª edição e tem em português. Isso. Storytelling com dados. Tá aqui na Amazon. A parte ruim do português, e aí vai uma crítica minha, é que ele não é colorido. Ele não é colorido. Quando a gente olha em inglês, ele é colorido, e aí na análise dos gráficos, toda a parte de Gestalt que ele fala no livro, ela tem muito mais riqueza na versão colorida. E olha que interessante, nos frequentemente comprados juntos, né, da Amazon, as pessoas compraram junto o Data Science para negócios e aquele livro do Charles Whelan, que é a estatística, né, o que é, para que serve, como funciona a estatística.
Então, infelizmente, parte do salário que a Brivia me paga aqui tá indo para esses livros agora aqui. E tem um bom que é Como Mentir com Estatística. Ah, esse é maravilhoso. E esse livro vai completar 100 anos. Isso. Ele vai, se não completou 100 anos, eu tenho ele aqui pertinho. E ele é um livrinho bem pequenininho, não vou agora achar aqui uma confusão aqui, mas ele também é uma boa dica. Wagner, vai ter que voltar aqui. Tem dois sites também bem legais que eu acho que dá para dar de dica aqui, que são para visual. Tem um que é Visual Capitalista, que ele é muito legal, eu gosto muito de acessar, porque ele tem estatísticas as mais variadas possíveis em infográfico. Então, eles trazem lá quais são as marcas mais valiosas do mundo, quem são os países que mais produzem petróleo. Então, assim, tem estatísticas as mais variadas, só que são apresentadas visualmente de forma muito rica, muito legal. Visualcapitalista.com. Muitos infográficos. É legal para treinar, inclusive, o olhar de gráficos. E tem um outro site que é muito bacana, que aí e tem sido fonte aí para matérias na mídia, que é Our World in Data. Our World in Data, que é Nosso Mundo em Dados, que também traz estatística de tudo que é coisas, né? Que também dá para usar ali para, sabe, aquela informação para usar no boteco, assim. Então é legal a gente... Para ganhar discussão rapidamente. Isso. Exatamente. Para largar uma isca, né? Tu já vai lá e pega o que é, né? Tem um livro de muito sucesso também, que é o Factfulness, né? Organizado e escrito pelo Hans Rosling, e também é um best-seller assim, que é bem interessante também, o quanto a gente tem uma cabeça, ele vai profundamente, assim, o quanto a gente se acomoda com algumas informações. E aí as coisas vão mudando e a gente está acomodado. Não, é assim. E aí ele faz um teste no começo do livro, e aí ele começa no livro a demonstrar o quão é errado, porque parece tudo muito óbvio, né? A resposta, né? Tipo assim, a pobreza no mundo está aumentando. E aí tu olha em volta, porra, crise, tá aumentando, não tá? Tá diminuindo. Porque depende de quanto parte, né? E assim vai. Também bom, olha só, a gente vai ter que fazer podcast de dicas, né? Wagner, tu vai ter que voltar aqui, cara, outras vezes, tá? Obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo com a gente aqui. E Ribas, nos encontramos na semana que vem, é isso? Bora lá. Bora lá. Sempre as gurias e os meninos perguntam pra gente assim, como é que vai ser o título deste episódio? Eu acho que o título desse episódio tem que ser uma coisa tipo, que lida com vaidade, como assim, dados para a sua vaidade, entre vírgulas, pecado capital, dados para a sua vaidade, entre parênteses pode ser, ou entre traços, pecado capital, não dados para a sua, não destruir a sua empresa. Alguma coisa por aí, né? Porque a gente linka duas coisas importantes aqui, né? Que são a leitura dos dados, que é o entendimento deles, e também a vaidade, que atrapalha muito, né? Bom... E tem a gula por dados, né? Tu quer ver dados de tudo que é coisa, quer olhar para um monte de gráfico diferente que não te ajuda absolutamente em nada. Só te enche a barriga, mas não te ajuda a tomar decisão nenhuma. A gente volta na semana que vem. Desbravadores é um projeto Brivia. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Luciano Potter. Muito obrigado, Ribas e Wagner Cambruzzi, que o Ribas está comigo aqui sempre, né? A gente sempre tem mais um papo com alguém da Brivia por aqui. Está sendo para mim muito, muito, muito legal mesmo, de verdade. E obrigado aos excelentes feedbacks. Não que os péssimos a gente não dê bola, né? Mas muito obrigado a quem está gostando do material de verdade mesmo. Aí está entendendo que não é só sobre marketing e publicidade. A gente parte disso, mas acaba que a gente está falando da vida de todo mundo que está nos ouvindo aqui. Valeu, gente. Até semana que vem.